Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. Atuo no mercado SAP há mais de 20 anos e sou certificado em MM, SD, S/4HANA Logistics e sou especialista em localização Brasil. E hoje eu trago mais uma dica aqui para você para te ajudar a evoluir na sua carreira SAP. Então deixe um like aqui abaixo. Isso faz com que o YouTube recomende o nosso vídeo e dessa forma a gente pode alcançar mais pessoas ajudando a crescer em conhecimentos SAP. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos lá ver a dica? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Drops SAP, comigo Elton Mello aqui na Creative TI. Pessoal, às vezes tem uma dúvida, né? A gente tem interesse em entrar no mercado SAP, às vezes a gente pensa muito como funciona essa dinâmica, né? A gente fala, eu quero trabalhar no mercado SAP, quero ser consultor, mas será que a gente sabe como funciona essa dinâmica do mercado SAP? Então, nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mercado SAP para ajudá-lo a entender como é que funciona, quais são os players, quais são realmente as figuras que atuam dentro desse mercado SAP. E eu vou começar pela própria SAP. Pois bem, a SAP é uma grande software house, uma grande fornecedora de sistemas de gestão empresarial. E a SAP tem vários sistemas, começando pelo próprio S/4HANA, que é o ERP. Talvez eu poderia dizer que o S/4HANA seria o sistema central, aquele sistema que engloba praticamente todos os demais sistemas da própria SAP que se comunicam com ele. Vou dar exemplos. Às vezes você pode ter, de uma forma muito comum, um ERP no centro da solução do cliente. E o que é o ERP? ERP é Enterprise Resource Planning. Isso quer dizer que é um sistema que faz o gerenciamento dos recursos da companhia. Ou seja, um sistema integrado que todas as operações da companhia, quando forem executados, estão armazenados e integrados dentro deste sistema. E no contexto atual, diríamos que o ERP da SAP é o S/4HANA. Ok. Depois temos possibilidades ainda ao contratar e implementar o sistema SAP numa determinada companhia, ela pode ainda incluir dentro dessa solução como um todo outros sistemas da SAP, sistemas que normalmente rodam em nuvem, em cloud, né? E que também integram a solução adotada pelo cliente. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu posso ter junto dessa solução um sistema que conecta soluções de fornecedores. Por exemplo, um portal de fornecedores onde você pode se comunicar com os fornecedores, enviar cotações, receber as cotações, integrar a sua solução diretamente com o teu fornecedor. Normalmente, o Ariba é o sistema SAP que se conecta com o S/4HANA de forma nativa e ajuda também a compor todo esse ecossistema de soluções do cliente SAP. Outro exemplo é o Concur. O Concur também é uma solução SAP e o Concur trata a gestão de despesas de viagens. É uma solução bastante utilizada também e também se conecta no hub do S/4HANA, ou seja, uma solução cloud conversando com o ERP. Outro exemplo, o SAP Fieldglass. O SAP Fieldglass é uma outra solução também em nuvem que integra soluções relacionadas à gestão de serviços de terceiro, também conversando com o S/4HANA. E um outro sistema, só para a gente fechar aqui, eu poderia comentar também sobre os SuccessFactors. Que integra soluções de HR, tá? De recursos humanos. Pois bem, só para a gente ter uma ideia, né? Eu estava falando colocando então o S/4HANA como uma solução central e as demais soluções cloud da SAP conectadas com esse grande hub, esse grande sistema ERP, o S/4HANA. Pois bem, essa é uma ideia, uma visão da SAP, ou seja, ela como fornecedora de software de gestão empresarial. Tudo começa por ela. Ela é que cria, ela é que gera esse mercado, porque ela precisa de clientes que irão utilizar esses softwares. E quem são esses clientes? Vamos lá. Os clientes são aqueles que contratam a SAP para obter a licença de utilização desses sistemas. Principalmente, vou colocar até no centro da questão novamente, o S/4HANA, que é a última versão do ERP da SAP. Ok. Desde 2015 a gente já está com essa versão em uso e muitos clientes estão ou implementando do zero ou migrando suas soluções do ERP antigo, que era o chamado ECC,
que é o ERP Central Component, tá? E estão migrando então para essa nova solução. E esses clientes, quem são? Vamos pensar um pouquinho aqui, olhando de fato esta foto. Eu tenho certeza que se você olhar rapidinho para essa foto, você vai reconhecer aqui pelo menos umas 10, 15, 20 marcas dessas. São todas empresas conhecidas, famosas e que utilizam alguma solução da SAP, algum sistema da SAP. Seja o S/4HANA, seja alguma solução cloud, mas muito prioritariamente o ERP, que é o S/4HANA. Ou ainda estão nas versões anteriores do ECC e pretendem, num curto espaço de tempo, migrar para a nossa versão final, que é o S/4HANA. Muito bem. E todos esses clientes são globais. Se você for olhar, a maioria deles são clientes que têm representatividade no mundo todo, seja no Brasil, seja em outros países, em outros continentes. E eles contratam a SAP para fornecer, então, o licenciamento de uso do software SAP, do S/4HANA, por exemplo. Pois bem, então esse é o segundo elemento. O primeiro elemento é a própria SAP como fornecedora de software. O segundo elemento, os clientes que usam SAP. Pois bem, mas para esses clientes usarem SAP, o que ele precisa fazer? Contratar uma consultoria especializada para fazer a implementação desse software. E aí que aparece o terceiro elemento aqui, ó, as consultorias SAP. Elas é que farão, então, a implementação do ERP, do SAP, nos clientes. Pois bem, e a gente tem várias consultorias de mercado, algumas locais, algumas nacionais, outras já globais, né? A gente tem como exemplo de consultorias globais a IBM, a Accenture, a NTT Data, entre outras, né? E temos consultorias essencialmente nacionais, tá? Que atuam aqui no mercado brasileiro prioritariamente, tem alguns clientes fora, às vezes na própria América Latina, na Europa, mas essencialmente são consultorias que nasceram aqui no Brasil, tá? Bom, e os projetos que essas consultorias provêm a esses clientes podem ser de diferentes tipos. Vamos lá, vamos dar uns exemplos de tipos de projetos. Vou começar falando da própria implementação, tá? Então, a própria implementação. O que é a implementação? O cliente não usa SAP e nós vamos implementar a solução SAP neste cliente para fazer com que ele passe, então, a utilizar o ERP da SAP como seu sistema de gestão empresarial. Então, é a implementação. Ele usa um sistema diferente, antigo, legado, que a gente costuma chamar, e ele está migrando para a SAP e vai passar a usar, então, o sistema da SAP. Pois bem, a implementação é um tipo de projeto. Depois que esse projeto já está implementado, a gente tem alguns tipos diferentes de projeto. Vou dar um outro exemplo aqui. O AMS. O que é o AMS? Né? É um projeto de suporte e manutenção. O AMS quer dizer Application Management System, ou seja, um conjunto de soluções e serviços para manter um determinado sistema em atividade. O suporte é a manutenção. Por exemplo, se você tem um usuário tem um problema, um erro, alguma coisa, ele vai abrir um chamado e o time de AMS é que vai atender esse chamado para solucionar ali o problema daquele usuário. Na verdade, é a própria manutenção, é manter o sistema rodando e executando os processos de negócio daquela empresa. Então, esse é um tipo de projeto que eu posso chamar muito comum, muito, inclusive, legal para quem está começando na área SAP, é o AMS, tá? Depois a gente tem projetos de melhorias. O que são projetos de melhorias? Normalmente, esse cliente já está com o SAP implementado e ele define por um objetivo, por exemplo, implementar uma nova solução, um novo módulo ou uma solução que ele ainda não utilizava dentro do sistema e ele passa a implementar aquela funcionalidade nova. Então, isso é uma melhoria. Como é que ela faz isso? Contrata uma consultoria que fornece para esse cliente um consultor ou um grupo de consultores especializados naquela solução e faz, então, a implementação daquela solução, passando, então, a utilizar a partir daquele momento que a configuração estiver feita, né, dentro do sistema. Tá? Então, é um sistema já em andamento e você cria ali uma possibilidade de melhoria, uma nova função, uma nova funcionalidade que você vai colocar. Tá? Legal. Um outro tipo de projeto é o upgrade. O que é o upgrade? É mudar de versão. É você saltar, dar um passo à frente em relação à versão que você executa do SAP. Tem clientes que estão, por exemplo, numa determinada versão e ela fala, não, eu estou na versão 1909 do S/4HANA. E a SAP já lançou 3, 4 novas versões e ela quer fazer um upgrade. Por que ela quer fazer um upgrade, uma atualização dessa versão?
porque ela quer fazer uso, né, das novas funcionalidades que a SAP disponibilizou nessa nova versão. Então, o upgrade é fazer uma atualização. Normalmente, são projetos que são mais técnicos, tá? Porque você vai subir a versão de um determinado pacote, de uma determinada versão, para uma mais avançada. Mas exige teste, exige uma série de verificações no sistema para ver se após o upgrade, após a atualização, tudo ainda continua funcionando da maneira adequada e correta. Então, também é necessário, serão necessários, né, consultores, né, para dar suporte a esse upgrade. Tá? E um último tipo aqui que eu vou mencionar é o projeto de conversão, que ele, na verdade, é algo que surge como novidade a partir do surgimento do S/4HANA. O que é o projeto de conversão? O projeto de conversão é quando você tem um cliente que já executa o SAP, já roda o SAP em versões anteriores, como, por exemplo, o ECC, tá? O ERP Central Component, que é a versão anterior, e ele decide converter sua solução para o S/4HANA. Basta dizer o seguinte, do ECC, que é a versão anterior, para o S/4HANA, não existe um upgrade, não existe uma atualização, como eu acabei de mencionar no item anterior. Você, na verdade, tem duas opções para você vir para o S/4HANA. Ou você implementa ele, tá? Que seria basicamente essa abordagem aqui de baixo, né? Uma implementação do zero, mas você também pode converter, ou seja, buscar os dados do seu ECC, convertendo e trazendo esses dados já existentes para o S/4HANA. Então esse é um projeto que ele é um tipo, né, de projeto que surgiu com o S/4HANA, a conversão, que é converter o seu ECC para o S/4HANA, trazendo os dados históricos, inclusive, do ECC para o S/4HANA, tá? Então esse é um tipo de projeto importante também, mas é algo mais novo, tá? Nos últimos 5, 6 anos aí que a gente passou a ter essa abordagem, né, de conversão, porque quando a gente só usava o ECC, a gente só tinha projetos mais com essa característica de implementação, e depois os outros que eu já mencionei, suporte, melhorias e upgrade. Mas a conversão é algo que surge dentro do mundo, dentro do contexto do S/4HANA nos últimos anos, tá bom? Então, como é que acontece essa dinâmica de mercado, né? De novo, a SAP licencia o sistema para os seus clientes que contratam a SAP e para que eles façam a implementação, a conversão ou a manutenção, esses clientes contratam consultorias especializadas, e aí a gente pode encontrar inúmeras consultorias no mercado, como eu já mencionei, globais, locais, regionais, enfim, e essas consultorias são elas que provêm a mão de obra para esses projetos acontecerem de forma mais técnica, tá? Satisfazendo ali as necessidades dos clientes SAP. E aí que cai no mundo do consultor. Quem são as pessoas que farão essa implementação? Quem são essas pessoas que a consultoria vai mandar para o cliente para fazer o projeto acontecer? Essas pessoas são os consultores SAP. É aqui que a gente surge, é aqui que entra a figura do consultor SAP. Né? Consultor SAP, ele normalmente é especializado num módulo, né? Por exemplo, ele é PP, SD, CO, FI, MM, entre outros tantos módulos que a gente tem aqui disponível. Eu coloquei aqui alguns exemplos dos principais, né, módulos, né? A gente já no S/4HANA, a gente nem chama ele muito de módulo, né? O PP, SD. A gente tem as LOBs, né? As Line of Business, que é o nome mais comum agora dentro da tratativa do S/4HANA, que é o Sourcing e Procurement, Sales, Finance, Manufacturing, Service, enfim, os novos agrupamentos, né, para esses módulos, né? Mas a gente costuma ainda chamar PP, SD, CO, FI, MM, etc. A gente costuma porque a gente teve aí muitos anos de convivência, né, com esses módulos. Então a gente costuma chamar ainda, né, normalmente, os módulos de módulos, como eles sempre foram, né? Embora a gente tenha no S/4HANA um agrupamento um pouquinho diferente, tá? Mas isso não importa. Importa dizer que é aqui que a gente entra como parceiros dessas consultorias. As consultorias contratam esses consultores para alocá-los em projetos de clientes da SAP. Ok? Então, essa é a dinâmica, tá? Ó, os consultores são contratados pelas consultorias, que são contratadas pelos clientes da SAP, que contratam a SAP como fornecedora de software de gestão empresarial. Então, o mercado SAP tem essa dinâmica, tem 4 parceiros, 4 figuras, 4 players, a gente costuma dizer, né? Falta dizer ainda que esses consultores podem ser
contratados pelas consultorias em diferentes regimes. Ela normalmente, o mais comum é que o consultor seja contratado como pessoa jurídica. O consultor abre uma pequena empresa e emite nota fiscal para essa consultoria todo mês ali para receber a remuneração, né? As taxas são contratadas, são fechadas com a consultoria e no final do mês, então, falou, olha, normalmente a cobrança, né, é por hora, normalmente você tem uma taxa hora e essa taxa hora depois você soma ali todas as horas trabalhadas no mês e emite uma nota fiscal para a consultoria e ela vai fazer a remuneração, fazer o pagamento para esse consultor. Mas ele pode ser também contratado como CLT, como funcionário, existe essa modalidade, é bastante comum e normalmente quem procura mais estabilidade, né, a contratação no regime CLT, ela normalmente tende a ser uma contratação mais longa, né, com um período de tempo maior, tá? É uma outra forma. Existem ainda o formato de cooperativa e CLT Flex, ou CLT Cotas também, tá? O CLT Cotas Flex, normalmente, é assim, você tem um registro em carteira, um valor menor, então vamos supor que o teu contrato foi de, sei lá, 10 mil reais. Você tem um contrato na carteira de 3 mil reais e o restante você apresenta comprovantes de despesa, tá? Para fazer como se fosse essa questão das cotas, né? Como se fossem aí reembolsos, né? Então ele se encaixa, tem uma modalidade um pouquinho mais complexa em termos de legislação, que você tem que fazer comprovação de nota fiscal, etc. Mas é uma modalidade menos utilizada, mas ainda existe também. E como cooperativa, tá? Cooperativa, essa modalidade ela foi muito forte no passado, ainda existe, tá? Mas ela foi muito forte no passado, onde a gente tinha uma cooperativa, essa cooperativa registrava vários consultores e, na verdade, a cooperativa é que emitia a nota fiscal para as consultorias. Tá? Então, a gente se tornava cooperado dela, associado a ela, pagava uma taxa para essa cooperativa e ela que se responsabilizava aí na questão de emissão de nota. Essa é a que menos tem sido utilizada nos dias de hoje. Hoje é muito comum. O PJ, esse é quase que 80%, vai 75%, 80% do mercado trabalha como PJ, o restante CLT. Essas duas ainda existem, mas muito menos aplicadas. Mas ainda é possível, tá? Só para a gente entender um pouquinho dos regimes de contratação viáveis existentes para os consultores em relação às consultorias, tá? Claro, né, gente? E também posso dizer que existe a possibilidade também desses consultores serem contratados diretamente pelo cliente. É também uma possibilidade. Tá? Não é o caminho mais normal, né? Normalmente o consultor é contratado pela consultoria e a consultoria aloca o consultor lá no cliente. Agora, um contrato direto do consultor com o cliente também é viável. Nesse caso, normalmente, aí é muito mais comum que seja no regime CLT. Mas também é uma possibilidade. Acontece, existe essa chance, tá, de você ser contratado diretamente por um cliente e, de repente, trabalhar ali no suporte, no time interno de suporte de SAP desse cliente, diretamente, de forma direta, sem ter um intermediário, sem ter a consultoria. Também existe essa possibilidade. Um pouquinho mais rara, um pouquinho mais difícil, mas sim, tem essa possibilidade também, tá? Bom, gente, eu acho que o principal para a gente entender aqui são exatamente quem são os players, né? Nesse vídeo, entendendo o mercado SAP, a intenção é que a gente fale um pouquinho quem é que está, né, nessa cadeia praticamente aqui logística, né, de implementação, de suporte, enfim, dentro desse mundo SAP, desse mercado SAP, quem são os players? Primeiro é a SAP, fornecedora de software, depois é a infinidade de clientes SAP que usam o SAP como software de gestão. Em terceiro lugar, as consultorias que prestam serviços para esses clientes SAP e, por sua vez, para poder prestar serviço para esses clientes SAP, contratam os consultores. E os consultores, dependendo aí do seu regime de contratação, emite nota ou são funcionários, enfim, são os caras que efetivamente são contratados pela consultoria e são alocados em projeto. E muitas vezes você trabalha na base da própria consultoria ou na base do próprio cliente. Você vai até o cliente e trabalha diretamente ali, juntamente com o time do cliente. Tá? Gente, espero que tenha clareado um pouquinho essa questão relativa ao mercado SAP, né? Eu acho que muita gente tem dúvida como funciona o mercado SAP. Essa é uma pergunta que a gente sempre tem, né? Principalmente quando você está pensando em migrar de carreira, fala, eu quero ir para o SAP, eu quero trabalhar com o SAP, mas como funciona o mercado SAP, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né, uma ideia básica de como esse mercado funciona, tá bom?
Espero ter contribuído um pouquinho mais aqui com o teu conhecimento. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no nosso vídeo. Mais um Drops SAP com a Creative TI comigo, Elton. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Gostou desse vídeo e gostaria de entrar no mercado SAP? Nós temos um curso especialmente desenvolvido para ajudá-lo nessa jornada. O curso SAP para iniciantes, um curso que já formou centenas de alunos e que já ajudou muita gente a se colocar no mercado SAP. Para você que está entrando agora, chegando agora no mundo SAP, e precisa saber mais sobre os módulos, conhecer mais sobre integração entre os módulos, fazer exercícios práticos para quebrar o gelo em definitivo com o SAP. E principal, trabalhando numa versão hiperatualizada, o S/4HANA. Suporte a sua carreira com cursos bônus que irão te ajudar muito na preparação do seu currículo, grupo de vagas para você realmente estar em contato direto com as vagas do mercado SAP. Uma plataforma de vídeos completa para você fazer o seu curso no seu tempo, apostilas todas detalhadas e um ambiente preparado para você entrar, acessar e fazer o curso na prática, acessando o SAP e conhecendo de verdade. Você quer saber mais? Clica aqui embaixo, navega para a nossa página, dá uma olhada nos depoimentos dos alunos que já fizeram o curso e veja os resultados que eles obtiveram. Então fica aqui o meu convite. Sou Elton Mello, quero ser seu guia nesse programa para te trazer para dentro do mercado SAP. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!